E aí, pessoal, como eu havia combinado com vocês, essa semana eu tirei para fazer exercícios com vocês, fazer uma retomada de conteúdo. Procurei fazer questões que se aproximam com questões de Enem, de vestibulares, justamente para que vocês estejam mais preparados para a avaliação contínua. Olhe as aulas anteriores, olhe os exercícios que eu fiz, tá certo? Preste bem atenção nessas aulas, dê uma atenção maior para as resoluções de exercícios. São assuntos que eu vou cobrar na avaliação. Então, eu vou selecionar aqui algumas questões desse PDF, mas depois eu vou disponibilizá-lo ele completo para vocês, para que vocês possam dar uma olhada nele, e em outra oportunidade de resolver até outras questões, mas se atentem para as questões que eu vou resolver aqui. Bom, desse PDF eu vou começar com a questão de número 1, certo? Onde ele me dá aqui o seno de x, que é menos 3 sobre 2 raiz de 3. Diz que x é maior que 180 e menor que 270. Então, nesse caso, o x... Deixa eu ativar aqui a caneta. Será que é possível? Não. Esse PDF aqui não permite ativar a caneta, mas tudo bem. Então, veja só. A gente vai, então, calcular y igual a 1 mais cosseno de x, 1 menos cosseno de x. Então, vejamos a primeira questão. Eu vou diminuir aqui, para a gente trabalhar só no espaço dedicado para a questão, certo? E aí, para a primeira questão, vou tirar aqui da borracha. Então, para a primeira questão, a gente quer calcular isso aqui. A gente quer calcular o valor de y, sendo y é igual a 1 mais cosseno de x vezes 1 menos cosseno de x. Então, veja bem. 1 vezes 1 dá 1 ao quadrado, certo? 1 vezes menos cosseno de x dá menos cosseno de x. Cosseno de x vezes 1 é mais cosseno de x. E cosseno de x vezes menos cosseno de x dá menos cosseno ao quadrado de x. O que a gente observa disso aqui? A gente observa o seguinte, que y é igual a 1, o menos cosseno com mais cosseno cancela, menos cosseno ao quadrado de x. Você já sabe que da relação fundamental a gente tem que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vocês vão precisar disso aqui na prova. Se eu passar o cosseno para o outro lado, eu vou ter que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Olha, isso daqui é exatamente igual a isso aqui. Então, eu posso tirar e botar no lugar o seno ao quadrado de x. Está aqui, ó. Beleza? Bom, então o y é o seno ao quadrado de x. E o valor do seno a gente já tem. A questão já diz para a gente quanto é que vale o seno. O seno vale 3. O seno vale menos 3 sobre 2 raiz de 3. Então, ficará menos 3 sobre 2 raiz de 3 ao quadrado. Bom, como está ao quadrado, a gente sabe que vai ficar positivo, né? Vai ficar 9 sobre 2 vezes a raiz de 3 ao quadrado é 3. 9 dividido por 3 é 3 sobre 2. Então, essa aqui é a resposta. 3 sobre 2. 3 sobre 2, o item correto nesse caso aqui é o item D. Tudo bem? Vamos ver então uma próxima questão aqui. Vamos olhar aqui para a segunda questão. Sabendo que o valor da secante de x é dado por secante de x igual a 5/4 e pertence ao intervalo... Desculpa, acabamos porque era só para achar o valor de y. Então, um ângulo que está entre 270 e 360 está no quarto quadrante. Ele quer que calcule o cosseno, o seno e a tangente. Veja bem.
A gente sabe aqui que a secante é 5/4, beleza? Então, vamos anotar aqui, ó, secante de x igual a 5/4. Mas a secante é o inverso do cosseno. Então, se eu inverter isso daqui, o cosseno de x é 4/5. Com o cosseno, aplicando na relação fundamental, a gente consegue achar o seno, certo? Então, vou ter seno ao quadrado de x mais o valor do cosseno deu 4/5, certo? Então, mais 4/5 ao quadrado é igual a 1. Não era para ter sido um círculo, né? Vou desfazer isso aqui. Era para ser um parêntese. Ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado de x mais 16 sobre 25 é igual a 1. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 16 sobre 25. Então, resolvendo isso daqui, ó, 25 vezes 1 é 25, menos 16 é 9. Então, seno ao quadrado de x é igual a 9 sobre 25. Seno de x é igual a mais ou menos a raiz de 9 sobre 25. Botei mais ou menos, mas no quarto quadrante o seno é negativo. Então, o seno de x é igual a raiz de 9 é 3 e a raiz de 25 é 5. Então, eu já achei a primeira informação que ele pede. Ele pede para achar o cosseno de x, que foi 4/5. O seno de x foi menos 3/5. Então, aqui a gente já tem como analisar os itens. O cosseno é 4/5 e o seno menos 3/5. Então, sobra aí o item A e o item E. Falta só a tangente. A tangente, como eu coloquei para vocês, é o seno sobre o cosseno. Então, a tangente de x é igual ao seno, que é menos 3 sobre 5, sobre o cosseno, que é 4 sobre 5. Então, tangente de x é igual a, cancela 5 com 5, menos 3/4. Então, a sequência de valores para cosseno, seno e tangente é 4/5, menos 3/5 e menos 3/4. O item correto aqui é o item A, 4/5, menos 3/5 e menos 3/4. Vamos procurar mais uma questão sobre trigonometria no círculo. Diz assim a terceira questão. O cosseno de alfa é igual a 1/4. Alfa é um ângulo do terceiro quadrante. Igual a 1/4 não é igual a menos 1/4. Então, o valor de seno de alfa é, mais uma vez, eu tenho o valor do cosseno e quero calcular o valor do seno. Então, terceira questão. O cosseno de alfa vale menos 1/4. Para a gente achar o seno, vamos usar a relação fundamental. O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O seno ao quadrado de x mais 1 sobre 4 ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado de x mais 1 sobre 16 é igual a 1. Passo 16 para o outro lado. Seno ao quadrado de x é 1 menos 1 sobre 16. 16 vezes 1 é 16. Menos 1, 15. Então, a gente vai ter que o seno ao quadrado de x é 15 sobre 16. Beleza? Ó, 16 vezes 1 é 16, menos 1, 15. Seno ao quadrado de x... já vou tirar o quadrado, tá? Já vou calcular a raiz. Então, o seno de x, no caso não é um x, né? A questão trata o ângulo como sendo alfa. Então, o seno de alfa é igual a mais ou menos a raiz de 15 sobre 16. Como está no terceiro quadrante o seno é negativo. A questão que diz que está no terceiro quadrante, certo? A raiz de 15 exata não tem. A raiz de 16 é 4. Então, o seno de x é menos 15 sobre 4. O item correto, nesse caso aqui,
para menos 15 sobre 4. Vamos voltar ali para a terceira questão. É o item A. Bom, a próxima questão é sobre um triângulo retângulo, tá certo? Eu vou passar, colocar num assunto que a gente possa cobrar, né? Que pode aparecer na prova. Estudem as relações fundamentais, as relações trigonométricas. A relação fundamental é a relação trigonométrica, que é o que eu vou estar também cobrando na prova na parte de trigonometria, transformação de graus para radianos, tá bom? O número de voltas que pode se dar no círculo trigonométrico, os arcos simétricos, os arcos côngruos, tá bom? Então, as relações métricas, os arcos simétricos, os arcos côngruos dessa página, eu vou resolver só esses exercícios com vocês e adiantando, para que vocês já saibam, eu vou cobrar seno, cosseno, tangente. E aí, lembrando que a tangente é o seno sobre o cosseno, tá bom? Vou cobrar a cossecante, que é o inverso do seno, a secante, que é o inverso do cosseno, e a cotangente, que é o inverso da tangente. É 1 sobre a tangente, mas se a tangente é o seno sobre o cosseno, a cotangente é o cosseno sobre o seno. E é claro também, né, que eu vou cobrar a relação fundamental, estava utilizando ela nos exercícios que eu acabei de fazer. Então, o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E vocês precisam ficar atentos aos sinais nos quadrantes, para seno, para cosseno e para tangente, ok? Vamos só apagar isso daqui, que não ficou legal. E a gente só faz aumentar um pouquinho para ficar mais ou menos próximo do tamanho da outra. Copia e cola. Então, não se esquecendo dos sinais dos quadrantes, que é outra coisa que vocês vão precisar. Para o seno, primeiro quadrante é positivo, segundo quadrante é positivo, negativo e negativo. Para seno. Para cosseno, a gente vai ter o primeiro quadrante positivo, o segundo negativo, o terceiro negativo e o quarto positivo. E para tangente, positivo, negativo, positivo e negativo. Mais com mais é mais com menos é menos com menos é mais e menos com mais é menos. O que vale para o seno, para o cosseno e para a tangente, vale automaticamente para suas inversas. Vale para cossecante, vale para secante e vale para cotangente. Ok? Não se esqueça também de estudar, transformar horas em graus. Em graus. Especificamente aqui eu estou falando dos ponteiros dos relógios. Procure por questões de ponteiros dos relógios. Ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula fica por aqui. Estudem, revejam as aulas, revejam os esquemas, façam as anotações para que vocês possam fazer uma avaliação contínua mais produtiva. Deixe separado aí um rascunho com as folhas para que você possa estar fazendo aí as suas contas e consiga encontrar as respostas, tá certo? Uma boa avaliação para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula.